Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Vamos falar agora do diabo de Paulo. Ou melhor, eu não vou falar do diabo de Paulo, vou lembrar sobre o que quer dizer a palavra em Efésios capítulo 6 aí, onde fala sobre as astutas ciladas do diabo. Afinal, o que Paulo quis dizer com isso? Será que Paulo estava falando da doutrina dos demônios que o sistema religioso tanto prega? Existe uma parte da teologia chamada demonologia, onde eles estudam os demônios, né? Vamos começar lendo Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos que sempre lembrar vocês que a palavra diabo, ela vem do grego chamado diabolos, e que é um adjetivo. Quer dizer o quê? Adversário, inimigo, aquele que se opõe, uma ideia contrária. Nós já mostramos que o que tentou Jesus, por exemplo, foi a sua própria carne, né? E não um ser, não o diabo. E vamos seguindo hoje mais uma vez nesse tema que chama a atenção do sistema religioso. E hoje vamos tratar do que Paulo está dizendo. Queridos, agora vamos analisar esse texto que eu li, somente esse texto, Efésios 6:11. Vamos analisar ele segundo o que um pastor do sistema religioso faria. Bota aí de novo, Efésios 6:11. Então, segundo os 10 sites que eu visitei antes, até para me tomar como base nessa mensagem, todos eles foram unânimes em afirmar que esse diabo do texto está se referindo a um ser. Porém, se formos analisar desta maneira como eles fazem, mais uma vez a conta não fecha, porque parece que essa suposta armadura não funciona, se é que existe segundo o sistema fala. Isso pelo raciocínio deles, tá bom, abençoados? Então, o Deus Todo-Poderoso, que tem uma armadura, não resiste às astutas ciladas do diabo, sim ou não? Porque se Paulo colocou para que possas estar firmes, é porque existe a possibilidade de rompimento. Vocês estão entendendo o absurdo? Como eles argumentam isso? Eles dizem que tudo que Deus faz ou fez depende do homem. Então, se tudo que Deus faz e fez depender do homem, onde entra Jesus na cruz? Onde entra a consumação dos séculos? Foi um desperdício. Deus foi um desperdício mandar Jesus. Vocês estão percebendo como essa conta não fecha? Vocês estão notando? Agora, queridos, mais uma vez eu digo, como nós fomos tão tolos em acreditar nessas baboseiras. Por isso que às vezes vem irmãos às vezes revoltados, André, olha o tempo que eu perdi nessa ignorância, olha o tempo que eu perdi nessa palhaçada, olha o tempo que eu perdi nesse conto da carochinha. Então, se existe a armadura ao pé da letra, como eles pregam, tem que haver a armadura de Deus. E cadê a armadura de Deus? O diabo fura toda hora. Abençoados, queridos, aqueles que têm os olhos iluminados. Se nós estivéssemos aqui, juntos, em um local, como igreja, reunidos como igreja, não através da internet, eu iria pedir a uma criança que tivesse em graça, para responder sobre esse versículo. Ela ia falar. Queridos, é claro que esse verso, Paulo está falando, Paulo está usando uma metáfora. Você sabe o que é uma metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meios de comparações. Então Paulo está comparando algo. Paulo não está falando que existe o diabo, nem tampouco existe uma armadura. Então Paulo está usando uma metáfora para produzir um resultado. Metáfora, abençoado. Para vocês entenderem o que é metáfora, vou colocar uma frase aí para vocês entenderem. O amor é fogo que arde sem se ver. Olha só essa frase. Essa frase é uma metáfora. O amor é fogo que arde sem se ver. O amor pode arder? Claro que não. E o pior, sem se ver, cadê o fogo? Queridos, isso é uma metáfora. Isso quer dizer que o amor é o que move as pessoas em um relacionamento. É como um fogo que queima um combustível para fazer tudo de bom em um relacionamento para quem se ama. Agora, se o diabo do texto é real, a armadura também é real. E por que Paulo usou essa figura então, André? Por que Paulo trouxe essa imagem para nós, no caso da armadura?
Qual o entendimento que ele queria passar? Queridos, a armadura era porque Paulo, por várias vezes, ficou preso. Ele usou o que ele tinha para trazer um entendimento. Então, a armadura de um soldado, que ele sempre via em suas prisões, tornou-se o contexto para Paulo trazer a uma verdade. Foi só isso, abençoado. E muito menos o diabo, é um ser que está ali perto de furar a armadura de Deus. Que coisa, né? Parece que esse filme de Hollywood, não é verdade? Bom, agora que eu explorei bastante aí como o sistema pensa, né, vamos mostrar como nós processamos as coisas com a mente de Cristo, como processamos, como pensamos com a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo nos faz logo ir ao ponto, no ponto certo. Ela nos revela que existe um contexto. Para todas as coisas existe um contexto. Então, a mente de Cristo, ela direciona a nós para o contexto. As coisas têm uma explicação em graça. E tem uma aplicação. Então, nós em graça, nós harmonizamos as coisas. Nós não saímos ouvindo aquilo que se fala e simplesmente nós engolimos e não processamos. Nós processamos, nós temos a mente de Cristo. E Paulo também fala do diabo. E se diabo não é o diabo ser, porque esse não existe, o que Paulo queria dizer com o diabo? Queridos, vamos entender quem eram os inimigos de Paulo, já que a palavra diabo vem de diabolo do grego e quer dizer opositor. Quem eram os inimigos e opositores de Paulo naquela época? Os judeus. Tanto os judeus do judaísmo como os irmãos da circuncisão. E hoje, se nós formos trazer para os dias de hoje, quem são os nossos maiores inimigos hoje? Não que nós sejamos deles, mas eles, com certeza, são os nossos opositores. É aquele teu amigo que está lá ainda no sistema religioso. Não é mais nem irmão, né? Nem mais procura. Passa ao longo de você, ao largo. Agora, aquele teu amigo que não quer saber de igreja, esse continua teu amigo. Agora, teu ex-irmão do sistema religioso, esses, tome cuidado. São esses que nos chamam de hereges hoje. Quem são os que apontam o dedo e escrevem às vezes asneiras aí nos comentários? Quem são? Então você que na sua mente, você já começa a entender o porquê Paulo usou a armadura para nos trazer o entendimento, sim ou não? E você começa a perceber que o diabo, como ser nesse versículo, começa a virar uma fábula. E nós temos essa armadura que é o Evangelho da Graça. Então é isso que você está ouvindo agora. Essa é a armadura. É pensamento, ordenados, processamento, mente de Cristo ativada, coisas espirituais com espirituais, entendendo o contexto, entendendo o texto, entendendo o original, entendendo as circunstâncias. É isso que você está ouvindo agora. Isso te dá base, isso te dá força. Queridos, olha só. Toda religião é um conjunto de doutrinas e ensinos que geram um comportamento e que geram um espírito. Por isso que quando nós começamos a pensar diferente deles, eles nos excomungaram. E hoje nos têm como inimigos. Às vezes, querido, eu vejo isso também começando a tomar forma em graça. Por isso que eu falo que nós devemos ter o cuidado de não trazer esse conceito de que todos têm que falar a mesma coisa. Isso não existe. Isso não existe em graça. Deus admira a diversidade. O nosso Deus é de diversidades. Se Deus quisesse tudo igual, Ele não faria os seus filhos. Ele não criaria o bem e o mal. Ele não viria em Jesus de Nazaré desfazer o que Ele mesmo fez. Queridos, Deus vive nas diversidades. Por isso que Deus criou o negro. Por isso que Deus criou o branco. Por isso que Deus criou o amarelo. Porque Deus ama isso. Por isso que você vem aqui na graça pura, tem que respeitar. Não pode comparar. Porque o irmão é assim. Porque o irmão já não é assado. Veja, eu até uso esse cenário aqui diferente para mostrar que Deus ama a diversidade. Aí você vai no canal do abençoado, vê lá o trabalho do abençoado. Você vai no outro, vê o trabalho do outro. Em graça tem que haver diversidade. Queridos, colocam algo na mente de vocês agora. Deus ama a diversidade. Pronto, falei. Em graça é assim. Então, voltando aqui, eles se tornaram lá nossos perseguidores por causa dessa diferença. E hoje não podemos ser iguais a eles. Não podemos estar perseguindo ninguém em graça porque prega diferente, porque tem um trabalho diferente, porque tem um pensamento diferente. Não pensamos iguais a eles. E glória a Deus por isto. Mas vocês estão entendendo o contexto e por que perseguiam a Paulo? Porque Paulo era o único diferente. Porque os discípulos de Jesus de Nazaré ficaram com a lei. A diferença do evangelho que Pedro, Tiago e João pregavam da lei era um só.
porque tinha que aceitar Jesus, porque tinha que entender Jesus como Messias. Que no ano 70, onde culminou, onde Jesus sempre apontava que dessa geração não passaria, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam, porque o fim está próximo, o juízo chegou. Jesus sempre falava isso. E olha quantos judeus morreram. E se não tivessem falhado, eu acredito que teria poupado. Então não havia diferença entre os judeus messiânicos e os judeus do judaísmo. Agora, Paulo era diferentão, tá? Paulo era igual a gente, diferentão. Aí estava a perseguição de Paulo. Isso me faz lembrar, abençoados, que cada um tem o diabo que merece, não é verdade? É verdade. Cada um tem o diabo que merece. Paulo tinha lá, que era os da circuncisão. E cada vez mais que a gente vai conversando aqui nessa mensagem, fica mais claro, não é verdade, abençoados? Cada vez fica mais claro o contexto de Efésios 6:11. Agora, a luta de Paulo, vamos colocar isso aqui, é bom falar sobre isso, nunca foi seu irmão, tá? A luta de Paulo nunca foi contra Pedro. Somente o advertiu ali porque Pedro estava de condenar. Então a nossa luta não é contra nossos irmãos. A nossa luta não é contra pastores. A nossa luta é outra. A nossa luta se resume com as doutrinas. A nossa luta é pela palavra. Queridos, eles, lá do sistema, podem até tramar contra a nossa vida. Agora nós que recebemos o evangelho que liberta o homem dele mesmo, não podemos usar as mesmas armas que eles usam. Eu, por exemplo, faço o seguinte, abençoados, eu jamais vou em um canal de qualquer pastor aí do sistema religioso escrever besteiras no comentário. Jamais fiz isso. Dá vontade, mas não faço. Porque se fizer, estarei me igualando a eles. Então o que eu faço? Eu me seguro. Eu não vou lá escrever nada, não. Agora, eles escrevem asneiras aqui no canal. E o pior é que escrevem coisas sem contexto bíblico nenhum. Escrevem as falácias deles sem nexo para nós hoje. Escrevem essas falácias que um dia ouviram e se deixaram levar por elas, por anedotas, por contos da carochinhas. Estes homens do sistema, maus e perversos. Mas a nossa luta não pode ser na carne e no sangue. A nossa luta é intelectual, é na mente, é na doutrinária. Atuamos segundo a mente de Cristo. E nós combatemos as heresias do sistema religioso. Veja, Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aí o que Paulo está escrevendo para nós. Vamos decifrar isso aí, queridos. Temos que decifrar. Quem são os principados e potestades deste mundo? Aqui, abençoado, o sistema já se perdeu. Eles entraram pelo tal do diabo aí. Deixa para lá. Agora nós em graça já temos uma outra perspectiva. Temos uma outra visão. Nós pensamos em coisas elevadas. Eles pensam na carne. São arcaicos. Vivem na ignorância do desconhecimento. Então isso te faz perceber, queridos, por que eu estou falando dessa maneira? É para você perceber o como nós estamos distantes deles. O como nós não estamos vestidos pela armadura de Deus, sim ou não? E nessa armadura não tem aí diabo que entre. Então o entendimento deles é o diabo. Tudo que eles lerão para a sua própria condenação. E qual a condenação deles, André? Da mente. E o que é principados e potestades, André? Para o sistema é o diabo. Agora, para nós em graça, vamos colocar a luz aí. Queridos, a origem da palavra principados vem de príncipe. Príncipe, ou seja, uma forma de poder. Então, Paulo está falando dos poderes deste mundo. E a origem, ou a etimologia da palavra potestades, quer dizer o quê? O que é potestade? Aquilo que vem de poder, vem do poder. Ou seja, Paulo está se referindo aos poderes. E já que Paulo estava se referindo dentro daquele contexto que era o sistema religioso da época, hoje também não é diferente, tá, queridos? Porque você não sabe onde começa a potestade religiosa e onde termina a potestade política. Você não sabe onde começa a potestade jurídica e onde começa a potestade religiosa, ou onde termina. Hoje em dia os poderes estão entrelaçados, hein? Estão entranhadas em todas as esferas de potestades. Estão hoje e sempre tiveram misturados aí com o poder. Paulo continua esse raciocínio e diz, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra os principados das trevas? Quem são os príncipes das trevas? São esses que nos perseguem. São os líderes religiosos, que agora você não sabe se esse líder religioso
é prefeito, você não sabe se é presidente, você não sabe se é ministro da educação, você não conhece mais quem são esses príncipes, você não sabe se é deputado, se é senador. Então todos esses poderes hoje estão aí. E Paulo estava falando daquela época, ou seja, sempre foi assim. E eles atuam onde? Nas regiões celestiais. E onde ficam as regiões celestiais, abençoados? Será que é? O sistema fala que é no céu. Alguns, tá? Porque alguns têm um conhecimento que as regiões celestiais fica aqui onde você pisa. É onde você pisa. Então isso aqui elimina qualquer coisa de espírito, de mundo espiritual. Não está se falando disso. E como eu falei, o sistema religioso também fala que aqui é o reino de Deus. Que é regiões celestiais. Mas eles falam tão superficiais que lá ninguém dá trela. Lá ninguém entende. Abençoados, lá ninguém entende. E eles estão enfeitiçados. Como um dia também nós tivemos. O texto também diz aí, ó, hostes espirituais da maldade. E o que é isso? Ih, André, será que isso é espírito do mal? Calma. Tá vendo, André? Tem espírito do mal. Tá falando espirituais da maldade. Calma, abençoado, vou explicar. E já digo que não tem nada a ver com o mundo espiritual. Porque se pensar assim, não fecha o raciocínio. Aqui funciona dessa maneira. Eu vou te dar um exemplo. A princípio, ali, a palavra maldade, ela vem de daemon, tá? É uma palavra em grego e é daemon. E daemon é demônio. Mas vamos explicar isso aqui. Tem nada a ver com o mundo espiritual. O exemplo que eu quero te passar é o seguinte. Você sabe que hoje no Brasil está se discutindo muito a questão do racismo e preconceito, não é verdade? Então, qualquer coisa, as mídias, elas falam racismo e tal. Eu concordo. Não podemos ter nem racismo e nem tampouco ser preconceituosos com aqueles que são diferentes. E o diferente somos nós, se agimos assim. Então, na verdade, o que eles estão criando é o quê? É um espírito. Eles estão criando um espírito que envolve qualquer ato de racismo ou preconceito no Brasil. Quer seja contra negros, quer seja contra brancos, tá? Pobres, índios, nordestinos, homossexuais, contra as mulheres, tem muito isso aí, há um machismo aí na sociedade violento. Prova disso é que está aumentando, né, o número de homicídios, né, a mulheres em mortes letais por seus parceiros, por covardia. Então, estão todos falando disso aí. Quando acontece alguma coisa, quando surge uma notícia sobre esse assunto, o que acontece? Se levanta um clamor público, sim ou não? Se levanta um clamor público. Um espírito que não aceita mais esse tipo de comportamento. Mas não tem nada espiritual. Estão entendendo? Outro exemplo mais simples que eu posso trazer para vocês, que esse espírito se manifesta, é quando você vê uma covardia. O que isso te traz? Um sentimento de revolta. Então esse sentimento é a manifestação. Dependendo de como você vai agir diante daquela covardia, você vai até se meter. Você imagina se alguém ferir alguém da tua família. Como é que você vai fazer? Vai orar? Ah, Senhor. Não vai fazer isso. Se alguém fechar o teu carro ali e você der vazão, o que vai acontecer? Vai vir um daemon. Vai vir algo de dentro muito ruim. Isso é manifestação da carne, queridos. Tem nada demais aí, é manifestação da carne. Tem que conter. Paulo fala da carne. Gálatas capítulo 5, versículos 17 ao 21. Vai lá e lê. Tu vai ver as obras da carne. Jesus também falou isso em Marcos capítulo 7, do versículo 20 ao 22. Então esse espírito daimon em grego se manifesta em todos nós. Por aquilo que ouvimos e damos voz ou atitude. E isso pode ser bom ou mal, tá? Pode ser bom também. Então isso aqui não tem nada a ver com espírito imundo, demônio, espiritual, nada disso. Isso aqui é um espírito, que é uma força de pensamento e que geralmente resulta em atitudes para o bem ou para o mal. E esse daimon se manifesta em todos, tá? Até em Jesus. Lembra quando Jesus chegou no templo e viu aqueles vendilhões? O que aconteceu com Jesus? Meteu o sarrafo em todo mundo. O que era aquilo ali? Era um daimon, uma manifestação. Todo mundo tem isso. Ok? Tá ligado intimamente à carne. Então agora com todo esse contexto fica fácil entender, né, queridos? A armadura de Deus é a palavra da graça, que ela freia esses ímpetos, tá bom? Esse é o corte. Então a palavra da graça, essa temperada pelo Espírito Santo, não pelo homem, então ela nos alimenta, ela nos sacia. Só ela é capaz de nos livrar da mentira, da feitiçaria do sistema religioso. É capaz de nos livrar das coisas deste mundo, é capaz de nos livrar de nós mesmos. Eu sempre estou falando isso, né?
A ciência da graça. Vamos lá, Efésios 6,13, vamos correr. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo isso, ou tudo, ficar firmes. Olha aí o que devemos sempre ter em mente, queridos. Porque Deus se manifesta em tua mente. Aí está a armadura de Deus. Aonde está a armadura de Deus, André? Continuando, verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, Paulo está nos dando aqui uma aula de graça pura. É por isso que nós temos que usar esse evangelho no dia a dia, porque o dia mal chega para todos, hein? E se não soubermos usar o evangelho da graça, estaremos fadados a usar a arma carnal. E aí, em vez de ser o evangelho da paz, vai ser o evangelho da guerra. Ainda vamos virar um religioso. Querido, se você não entender isto, você chega em graça e vai querer que todo mundo fale igual. Não vai acontecer isso. Não será assim. Em graça temos pontos em comum. E estes pontos você vai ouvir aqui neste canal. Você vai ouvir um pouquinho lá no outro. Às vezes você vai discordar. Vocês estão entendendo? Há pontos que todos nós convergimos ou aceitamos, nos entendemos. Nós não batizamos em água, não jejuamos, não ceamos, não usamos a palavra dízimo, nem dizimamos. Não cremos no diabo como um ser, como eu acabei de explicar. Isso nunca existiu. Cremos que não há pecados para a condenação espiritual. Cremos que Cristo veio e nos tirou a lei, nos fez perfeito, nos fez um só com o Senhor. Então, esses tipos de verdades você achará aqui em qualquer canal em graça mesmo. Vocês encontrarão algumas interpretações às vezes diferentes, formas de atuar diferentes, forma de falar diferente, porém estão em graça. O dia que você entrar aqui nesse canal e me ver só de azul, entrar no canal do abençoado lá, ver o abençoado de azul, ver o outro lado de azul, fuja disso. Tá virando sistema. Porque todos nós temos uma carne, queridos. E na carne habita isso aí, ó. É o daemon. Todos os atributos do diabo estão aí. Porque a carne é um diabo, inclusive. A carne é inimiga das coisas de Deus. Você tem que entender isso. A tua carne é inimiga das coisas de Deus. A carne infla o ego. A carne gosta de elogios. A carne gosta de adoração. A carne gosta que todos foquem naquela pessoa. E isso é perigoso. Por isso que Deus ele ama a diversidade. A honra e glória é dele. Tudo é para ele. Centralização em Deus. Adoração a Deus. E aí temos que ter o escudo da fé. Esse é o corte. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Daemon, da carne. Então, queridos, o maligno, o diabo, o diabolos, pode ser externo ou interno, uma luta bem ferrenha. É por isso que o sistema nunca vai entender isso, porque eles jamais lutarão contra si próprio, ou seja, a carne deles. Eles colocam a culpa no diabo, colocam a culpa na irmã, colocam a culpa no irmão, colocam a culpa na cor da cortina, colocam a culpa na luz azul, colocam a culpa na luz amarela. E o que é o escudo da fé, André? Sabe o que é o escudo da fé? Vou explicar aqui para os abençoados. A carne diz assim: você está doente. Então a fé ativada, escudo da fé, diz o que está escrito. E você está curado. E vai mais além. Então a carne diz, olha, a carne diz assim mesmo. Olha, você depois que passou aí a escutar o André, tá tudo dando errado na tua vida. Ih, tu tá de mal a pior, sai desse negócio aí. Abandona esse negócio de graça. Tá ruim o negócio pra você. Pode ser externo ou interno, tá? E aí, o escudo da fé, o que faz? Levanta. E aí você diz assim: o Senhor não me dá aquilo que eu não possa suportar. Estou passando e vou passar por essa leve e momentânea tribulação, mas eu vou vencer, porque eu sou mais que vencedor e sou um próspero. Vocês estão entendendo, abençoados, como funciona? A carne traz uma informação, o mundo traz uma informação, o teu vizinho traz uma informação, mas você, nessa informação, você com o escudo da fé, ó, aqui não entra. E detalhe, você nem precisa ver acontecer, sabe por quê? A tua fé te faz você ver as coisas que ninguém está vendo. A diferença é muito clara, lembra de Elias, né? Que Elias subia no monte para ver se ia chover. E aí ele olhava, né, o céu, mandava acho que era o serviçal dele, a pessoa que estava lá com ele, mandava ele olhar o céu, ó, não tem nada.
Vai lá de novo. Não tem nada. Aí daqui a pouco, ele voltou, olha, Elias, tem lá uma nuvem que ao longe assim, parece o punho da minha mão. Aí Elias falou assim, vai chover muito. E choveu. É assim mesmo, querido. Apesar de que ele estava vendo, né? E nós, em tempo claro, a gente pode falar, vai chover. Porque vai chover. Vocês estão entendendo? Que mensagem maravilhosa. Para terminar, vamos ler aí o último versículo que eu separei aqui. É claro, queridos, que isso é só uma palhinha. Eu teria muito mais versículos para passar para vocês, para mostrar sobre essa guerra com o nosso opositor, ou melhor, nossos opositores, né? Cada dia mais a gente descobre mais opositores. Vamos lá, Efésios 6,18, que diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí toca na oração. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, a oração não é vãs repetições como fazíamos no sistema religioso, dando ordens para Deus, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, agora vem para cá, Senhor, vem para lá, Senhor, agora cuidado com o diabo aí, Senhor, fica atrás de mim, eu sou mais poderoso que você. Em graça nós oramos com sabedoria, nós oramos com a mente de Cristo. Oração não é dar ordens para Deus e muito menos ter espíritos de comiseração. Espírito de miséria em oração, já viu? Tem gente que ora, meu querido, é um sofrimento. O camarada começa a chorar do começo ao fim. Espírito de miséria. Queridos, a nossa oração é com alegria, porque cremos nela. E porque temos a certeza que em graça a nossa oração é atendida. Você sabia que em graça nós temos a convicção que nossa oração é atendida? Porque primeiro, anote isso aí, que isso é importante. Primeiro, não precisamos pagar para ver. Ela é real e existe. Por causa de Efésios capítulo 1, versículo 3. Depois você lê lá o que está dizendo Efésios 1, 3. Segundo, porque em graça teremos a certeza que seremos atendidos, porque não oramos em vão. Oramos aquilo que está escrito. Geramos um espírito em oração. E se está escrito, tem um fiel aí e cumpre aquilo que está escrito. Então a nossa oração ela é feita com alegria. Queridos, mas esse papo de oração aí para um outro dia que eu vou trazer um entendimento tremendo de oração em graça. Não digo vamos aprender, vamos relembrar a oração em graça. Então, estamos encerrando e vimos nessa mensagem que o diabo do texto que levou o tema dessa mensagem não tem nada a ver com esse diabo aí que o sistema criou, né? E não existe isso. Isso só existe na cabeça medieval e antiquada daqueles que se deixaram se dominar pelos cabeças, os representantes do anticristo na terra, que são os líderes do sistema religioso. E, queridos, e que eu já sei que não é somente o sistema religioso. É isso que eu estou trazendo esse entendimento e essa revelação para vocês, tá ok? É um sistema que já está bem entranhado aqui, pelo menos no Brasil e em muitos lugares do mundo. Você está no sistema ainda e conseguiu ouvir essa mensagem até o fim, eu quero bater palma para ti, querido. Quero te parabenizar. E quando você romper lá com o sistema, por favor, deixa nos comentários aí do canal, porque isso nos alegra o coração. Tem abençoados que dá glória a Deus, dá salto mortal e tudo. E isso também mostra que o nosso trabalho não tem sido em vão. Ok, queridos? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Foi um pouquinho mais longa essa mensagem, mas eu creio que ela falará muito profundamente durante muito tempo aí para nós. Graça e paz e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.